Boa noite a todos. Gratidão pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Aqueles que estão nos escutando em casa, aqueles que estão nos tratamentos à distância. Não fica tranquilo que não vai atrapalhar não, porque tá alta. Não pega não vocês aí. Aqueles que estão em casa assistindo também, uma boa noite. Aqueles que vão receber o tratamento à distância, peço que se coloquem à disposição nesse momento, para colocar um copo d'água, para que no decorrer do mini conteúdo dessa água seja frutificada. Ao final se coloque 15 minutos a 20 minutos num lugar restrito na sua residência, se acomode no seu quarto, que você se conecte com a espiritualidade, com a egrégora do Ego. Então, antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade aqui desta casa, com essa egrégora de luz, agradecer por esta oportunidade de estarmos todos nós aqui. Acima de tudo, aceitar todas as oportunidades que chegam até nós, entender que tudo que chega até a gente é do nosso merecimento, a oportunidade de aprendizado, são portas que se abrem. Entender que o processo de cura nasce com a gente, começa com a gente, e aí sim se complementa com a espiritualidade. Mas a semente precisa partir do nosso interior, do nosso movimento. Então que nesse momento nós possamos enfincar os nossos pés na terra, entendendo que embora nós sejamos seres espirituais, sejamos seres imortais, ainda assim nós estamos nessa terra. E essa terra abençoada nos dá tudo o que merecemos, supra as nossas necessidades, nos dá aquilo que realmente é necessário para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, nos oferece as melhores ferramentas de aprendizado, de aperfeiçoamento. Nos dá a oportunidade de vivermos em coletividade com as mais diversas formas e características sociais, porque é do diferente que nós aprendemos, é do diferente que nós evoluímos, porque no final todo mundo se completa, todos se complementam e todos se auxiliam. O mundo é uma junção de vários pensamentos, de várias estruturas de ideias, as mais adversas possíveis que se consolidam formando uma família, formando uma engrenagem, dando a oportunidade de que por todas as formas de pensamentos e de estruturas sociais, nós evoluamos, cresçamos e amadurecemos. Fica a nossa gratidão por toda a oportunidade que essa escola terrestre nos oferece. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. graças a Deus. Graças a Deus. Vou seguir aqui para quem estiver assistindo poder nos verificar. Só aproveitando que a gente está nessa musiquinha gostosa, né? Quero que vocês olhem bem para essa imagem. Calma, gente, calma que eu uso óculos. Calma que eu uso óculos. Calma que eu uso óculos. Sou meio ceguinho. Bom, pessoal, quero que vocês foquem bem nessa imagem, porque na verdade esta imagem é aquilo que na verdade em essência cada um de nós somos. Nós fomos educados desde cedo, desde o berço, a acreditar que nós precisávamos sempre de um plano de intermediação para a gente alcançar o divino, para a gente alcançar o sagrado. Isso, de uma certa forma, criou-se barreiras psíquicas no entorno de nós, aonde a gente acha que atingir a self, a plenitude, entrar em essência e conexão com o sagrado é algo de uma distância exponencial, se assim podemos dizer. É como se fosse uma lacuna imensurável.
É claro que os espíritos vão dizer, e Kardec sabiamente vai colocar nos espíritos, que existe graus e processos de evolução. E a espiritualidade vai explicar que existe uma diferença entre desde o processo de evolução do animal, a ascensão do seu estágio hominal e a plenitude do estado angelical. E que assim explica a espiritualidade que o degrau da angelitude para o divino ainda existem graus inumeráveis que fogem à compreensão e entendimento do ser humano. Mas sempre a gente foi educado que a forma da conexão com aquilo que é sagrado, ou nós precisávamos de intermediários que nos conectavam a essa plenitude, ou a gente utiliza artefatos e artifícios para que a gente consiga sentir que aquilo nos conecta a algo. Quando na verdade a conexão está com a gente, dentro de nós. A chave que abre a porta estreita, como Jesus nos ensina, é o nosso coração. Mas o que é mais interessante é que essa porta estreita, ela é estreita por quê? Porque Jesus sabiamente, ele estreitou o laço de conexão do homem com o sagrado, com o divino. Porque antigamente, toda a conexão do homem com algo superior eram estruturas hercúleas, gigantescas, portas grandiosas, portfólios gigantes. Porque sempre o homem teve aquela expressão de que, como ele não entendia a essência do Pai, a essência do Criador, ele só podia conceber que falar da criação era algo gigante, era algo hercúleo. Então todos os grandes templos das civilizações antigas, eles dedicavam naquilo que o indivíduo, a civilização naquela época, poderia conceber da concepção do Criador. Não importa o nome que essas culturas davam, não importa o nome que essas civilizações faziam para que a humanidade acreditasse numa potência superior. Ok? Só que quando Jesus vem, ele simplifica o conhecimento e mostra que a porta é estreita. Que essa porta estreita, ou seja, é estreitar laços de comunhão. E ele vai mais ainda na simplicidade, enquanto nós criamos N nomes, N nomenclaturas para falar de uma potência criadora, ele mais uma vez mostra que é tão simples o acesso quando ele mostra para a gente e sintetiza que falar de Deus é falar do Pai. Porque todos nós temos um Pai que supra as nossas dificuldades, supra as nossas necessidades, né? Por mais que a mãe tenha aquele papel de calor humano, de calor materno, de acolher, né, de cuidar da gente, de limpar as nossas feridas, é a presença paterna, é a energia masculina que nos dá força para a gente enfrentar os nossos desafios. É aquela energia que nos pega no colo realmente e faz a gente buscar aquela força necessária, porque é uma energia de ativação. A energia masculina é uma energia de ativação. Quando eu falo de energia masculina, não estou falando de gêneros. Eu estou falando de uma frequência que se expressa no universo, que tem uma representação, que tem uma polaridade e que ela tem uma representatividade naquilo que nós poderíamos conceber como uma força masculina. Assim como a força feminina, que também é uma força, que também é uma ação, que também é uma energia e não é gênero, ela também tem uma importância de recebimento, de acolhimento, de amorosidade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que todos os atributos necessários para que a gente se conecte com o Criador estão na nossa essência. Jesus, certamente, já vai falar mais de 2024 anos que vós sois luzes. Vós sois deuses. Então, eu não preciso que a espiritualidade ou qualquer outra instituição faça aquilo que compete ao meu exercício enquanto cidadão espiritual do universo. Agora, é natural que no momento que eu faço os movimentos, que eu saia da zona do conforto e exerça a minha energia interna, é natural que todas as outras possibilidades e as probabilidades se abrem para o meu caminho. Porque eu estou fazendo movimento. Movimento gera ação. A ação gera ressonância. Ressonância gera o quê? Frequência. Frequência gera o quê? Polaridade. Então, tudo que vai de encontro comigo, o universo não vai entender e compreender através da linguagem humana. Porque a linguagem humana é precária.
É muito interessante quando João ele é questionado sobre a identidade espiritual de Jesus, e ele simplesmente, sabiamente, ele começa, né, lá nas palavras do Evangelho, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, olha que interessante, ele está falando que algo que é atemporal, algo que não é material, algo que não é físico, porque o verbo não é físico, o verbo não é matéria, o verbo é energia. Mas em um dado momento essa energia se fez carne, habitou entre nós e nós não reconhecemos. Sabiamente as palavras de João, né? Por quê? Porque é isso que ele está querendo falar. Ele está querendo falar que todos nós fazemos parte desta verbalização da criação. Quando a gente às vezes vê notas na nossa cabeça, antes da gente começar a fazer uma representação simbólica daquelas notas, a harmonia já se faz presente na nossa mente. Estou mentindo? Só que aí você precisa das notas para você casar aquelas informações que estão na sua mente. Vocês conseguem entender que tudo nasce da nossa mente? Tudo nasce do nosso interior, é de dentro para fora. Todas as ideias, por mais geniais que sejam, elas partem de dentro para fora. Tudo que a gente cria, em algum momento, ele aflorou na nossa mente, aflorou no nosso pensamento. Por quê? Porque a essência, como já diziam os filósofos na época de Sócrates e anterior a eles, a essência está no pensamento. O pensamento é o que nos conecta ao Pai, ao Criador. Eu não preciso de nada além disso. Eu não preciso de nada além disso. O resto são necessidades humanas que nós criamos, porque nós estamos encarnados na matéria, e porque, ora, encarnado nas matérias, de acordo com a nossa etnia, com a nossa crença, com o nosso sistema de ideias, nós precisamos de mecanismos, porque a nossa mente ela é como um cavalo bravo, e se a gente não colocar uma rédea, a gente se dispersa nos nossos pensamentos. Vira uma zona, vira uma bagunça. Então o universo é sábio e entende que eu preciso de sistemas, eu preciso de estruturas para regrar o meu pensamento, e esse pensamento me dá um norte. O grande problema é quando eu quero impor o meu norte. O grande problema é quando eu quero que o meu norte seja a forma do pensamento dela não. É o norte de cada um. Cada um vai ter o seu norte, cada um tem a sua bússola interna, mas a bússola vai estar vibrando. Por quê? Porque sempre a bússola interna vai dizer pra gente que a gente não pode ficar estático. A gente precisa movimentar, para movimentar essa energia. E essa energia que reverbera do nosso interior, que é uma frequência interna, é que vai dar o diapasão necessário para que o universo entenda aquilo que eu preciso. E não o que eu quero. São situações distintas, vocês não concordam comigo? Existe a questão de eu querer e aquilo que o universo entende que é necessário. Porque eu como pai, ou vocês como mãe, a criança pode chegar num mercado, se esborrachar, jogar no chão, se debater porque ela quer um pacote de bolacha. Mas se você, no seu entendimento, acha que aquela pacote de bolacha não vai ser viável para ela, não vai ser saudável, então não é porque ela está lhe dizendo que ela quer que ela vai receber. Então o universo não vai dar tudo aquilo que a gente quer, ele vai dar aquilo que é necessário. Aí o que acontece quando a gente não entende a linguagem do universo da energia? A gente se frustra, a gente se decepciona, a gente se machuca, porque a gente cria expectativas além. Só que a expectativa não está no outro, a gente começa com expectativa na gente mesmo. Aí eu vou lá, não, eu já acordei, eu vou fazer academia, aí vai lá pra academia, vai lá, primeiramente o que a mulherada faz? Vai naquelas lojas, compra as roupas as mais bonitas, né? Primeiramente ela quer chegar lá arrasando, tá tudo certo. Por que não a gente também não se amar? Né? Não se exaltar? A gente é templo vivo, gente. A gente é templo vivo, a gente é templo sagrado. Não é feio, não é errado, né? Se amar. Eu sou homem, sou vaidoso, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Tá tudo certo. O que não pode é ter o extremismo. A gente vai lá, só que quando chega na academia, que você vai lá para aquele monte de barra de ferro, aí já começa a mente. Eu tenho que fazer força. Eu tenho que suar, mas eu quero desfilar com o modelito. Porque, né? É isso que a gente faz com a vida, não é isso? Eu venho, faço um preparo reencarnatório, faço um acordo com os meus mentores espirituais. Quando eu piso o pezinho na matéria, que eu apago a minha luz, aí já começa lá, os mentores, ó, ixi, já tá dando trabalho. Já tá reclamando. Vixe Maria, vai dar dor de cabeça. Aí eles vão lá, intuem, né, desvia a gente daquela rota maluca que a gente cria. E o que a gente vai fazendo? Gerando uma bagunça interna. E aí toda essa energia sagrada,
que é a conexão com o sagrado, que é a conexão com o Pai, que é a conexão com o divino, eu não consigo conectar porque minha energia está uma bagunça. Aí o pessoal fala, Deus não me escuta, Deus não me ouve, minha vida não vai para frente. Ai, traste do meu marido. A minha sogra, então, vou enterrar ela de barriga para baixo, e quando ela voltar, ela já volta para a terra. É isso? Por quê? Porque a gente não está bem com a gente mesmo. Então a gente fica chato, a gente fica insuportável. É verdade, gente. Tem hora que eu tomo determinadas ações, eu vejo com o pessoal, às vezes eu estava no trabalho uma vez, a gente trabalha com bota. Eu falei, quando eu estou no ponto de surtar, eu dobro o dedinho do pé. Como assim, Alex? Dobra o dedinho do pé? Eu tirei a bota e falei assim, dobra o dedinho do pé. Eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Porque quando eu vejo que eu vou sair do centro, o que eu faço? Dobro o dedinho do pé. É um sinal que eu já criei para mim. Porque eu sei que se eu não fizer esse sinal, eu vou perder a rédea. Eu vou perder a rédea. E na hora que a gente perde a rédea, o que a gente acaba fazendo sem querer? Ofende. Fala o que não quer. Machuca. E aí, como a gente está na busca dessa luz interna, depois que passa a situação do estresse e da adrenalina, porque o nosso corpo trabalha à base de hormônio, é natural, está tudo certo. O nosso sistema, ele é uma bomba relógio. Aí o que a gente vai lá para o canto e começa. Ai, meu Deus do céu. Eu estudo e continuo fazendo caca. Parece que eu não aprendo nada. Eu sou um burro, Aí começa. Eu sou um burro, eu sou uma anta, eu não presto, eu não tenho valor. Aí o que a gente faz? Vai apagando a luz. Apagando a luz. Apagando a luz. Apagando a luz. Aí essa luzinha começa a ficar preta. Preta, 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 preta. Aí o que a pessoa vai fazer no final de tudo? Oh Deus, o que tu me ouve? Aí ele vai chegar para tu e falar assim, cara, como que eu não te ouço se você está apagando a tua própria luz? Não tem liga. Tem uma passagem muito bacana no Bhagavad Gita, que é uma escritura hindu muito antiga, que inclusive foi uma obra que deu base para o Raul Seixas escrever aquela música Gita, junto com Paulo Coelho, e que é uma passagem em que duas culturas provenientes da mesma raça-mãe, elas estão numa briga por posses e territórios. Existia uma tradição, né, que era os Kauravas, ou seja, eles eram os que tinham o direito da aristocracia, tinham os direitos das posses, ou seja, era aquela tradição que o meu filho, sendo da minha linhagem, iria herdar a minha patente, iria ser um príncipe, iria ser um rei. E a outra categoria, que eram as categorias menos abastadas, eles ficariam na categoria de guerreiros, de defesas dos aristocratas. Só que esses aristocratas, entre aspas, que eram mais evoluídos, falaram assim, olha, já que vocês querem o poder, vocês estão dizendo que a gente nunca dá oportunidade para vocês, então a gente vai se afastar por um tempo. Vamos deixar o poder sobre a mão de vocês e vocês fazem o jeitinho que vocês quiserem. Só que daqui a alguns anos a gente vai voltar. É um tempo. Quando eles voltaram, aqueles que estavam no poder não fizeram uma zona, porque eles não tinham evolução, não tinham conhecimento de causa, diferente daquela outra cultura que eram sábios por excelência e sabiam exercer a lei por coletivo. Então voltou, estava uma bagunça, uma zona. O que eles fizeram? Olha, nós fizemos um acordo. Então devolve aquilo que nos pertence e vocês restituem a categoria de vocês. O que eles quiseram? Não vamos largar o osso, não. É nós, posse. Então, o que acontece? Aqueles tiveram que enfrentar para restituir aquilo que é deles. Porque a gente foi educado num conceito cristão de só apanhar, né? Ser cristão tem que apanhar, ser cristão tem que engolir calado, ser cristão tem que dar outra face. Quando Jesus fala de dar outra face, não é porque a gente tem que apanhar, é que tem que ter resiliência. É que tem que entender que eu não vou ficar perdendo meu tempo e minha energia discutindo com um cachorrinho latindo no portão. Não faz sentido, não faz lógica. É isso da outra face. Mas significa que a gente tem que tudo aceitar, né? A vida passar, a gente está satisfeito com aquela situação. Não. Ser cristão acima de tudo, é ser amado. E quando eu me amo, eu vou buscar o melhor para mim. Eu não vou buscar os prazeres, nem vou buscar as coisas do mundo, mas eu vou buscar o melhor para mim, porque eu tenho o direito de ter o melhor para mim. Isso não é errado. E aí eles foram lá naquilo que era direito deles, aquilo que o universo entendia que era direito deles, eles foram confrontar. E nessa linha de frente, havia um príncipe, que era o príncipe Arjuna, em que ele, ao se deparar com os soldados que estavam do outro lado, o que ele começa a reparar no meio daqueles soldados? O primo, o irmão, o tio. Por quê? Porque eram tudo das mesmas origens, era da mesma raça, né?
E aí fica aquela questão, caramba, como que eu vou levantar a espada para alguém da minha raça? E aí nessa passagem, como né, a cultura hindu reverenciava muito nos escritos brâmicos a figura de Vishnu, e Vishnu aparece como o representante da luz. E Vishnu vai o tempo todo orientando o príncipe Arjuna a conduta do dever. E aí ele fala, mas eu não posso confrontar aqueles porque são meus semelhantes. Aí o Vishnu fala para ele, Arjuna, antes da matéria e da consanguinidade, existe o dever. Existe a obrigação. Ah, mas eu não vou levantar a espada. Então o tempo todo ele se martirizando. E Vishnu sempre fazendo ele refletir que a posição e o dever estava acima daquilo que era transitório. Estava acima daquilo que é transitório. E aí tem um momento que Arjuna ele se questiona tanto, que ele se vê tão aflito, que ele fala assim, tá, mas é por que nesse momento de aflição, no momento que nós seres humanos precisamos de você, ou dos deuses, vocês aqui não se fazem? E aí ele começa a falar, como não? A gente está aqui, a gente se faz presente nas pequenas coisas, mas vocês não nos veem. E aí começa aquilo que Raul Seixas fala, eu sou a luz das estrelas, né? Ou seja, então o tempo todo Vishnu explicando, né, Krishna, né, que é do panteão de Vishnu, o tempo todo conduzindo Arjuna para a missão que ele tinha, que era o dever acima de tudo. Porque o dever está acima daquilo que é transitório. Só que a gente faz o quê? A gente vê o mundo, vê a realidade, vê as circunstâncias, e a gente faz o quê? Apaga a nossa luz interna. E aí a gente acha que a gente não está o quê? Ouvindo Deus. Mas volto a dizer, o universo não vai ouvir o inteligível. Ele vai ouvir aquilo que está acima do inteligível. Paulo vai falar que não adianta a gente falar a língua dos anjos. Não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo. Não adianta a gente viajar pelo mundo falando da boca para fora como metal vazio se a gente não tem amor. Porque sem amor eu não sou nada. É o amor. Só que a gente está tão preocupado com as circunstâncias e com o meio, a gente está tão na necessidade de suprir a nossa criança interior, que fica um convite para que vocês venham para as rodas de leitura, para a gente trabalhar essa nossa criança interior que foi durante muito tempo machucada, sangrada, e hoje ela está desesperada, porque ela quer atenção, ela quer carinho, ela quer amor. Ela quer amor. É uma coisa que é muito interessante, de todos os momentos na vida do Chico, quando as pessoas lhe procuravam em cima da sua obra, Hercúlea, ele sempre falava, os mais íntimos, as pessoas não vêm atrás de mim. As pessoas não vêm atrás de mim. As pessoas vêm atrás de Jesus. Porque as pessoas estão saudosas de Jesus. As pessoas estão carentes de Jesus. Porque de todos os grandes mestres que passaram por esse caminho, todos os avatares, não importa o nome que se é dado, todos vieram e cumpriram o seu papel com exímio e com excelência. Todos. Buda, Krishna, Vishnu, todos. Todos tiveram uma pauta de importância no processo de expansão consciencial das civilizações antigas e foram colocados no meio mais apropriado para auxiliar no processo de expansão consciencial da humanidade aqui da Terra. Preparando o terreno, sedimentando o terreno, para que as diretrizes que preside todo o nosso sistema solar se manifestasse no simples, se manifestasse naquilo que ele intitulou de a Boa Nova. O que é a Boa Nova? A Boa Nova é uma palavra muito utilizada, que é de origem grega, que significa boas mensagens, bons ensinamentos, boas condutas. Por que ele veio trazer essa Boa Nova? Por que ele veio trazer essas boas condutas? Porque ele veio mostrar que são nessas diretrizes, ou na lei maior, ou não importa o evangelho, o nome que se dá, porque tudo são significados para uma coisa maior, para justamente a gente brilhar essa luz. Porque como ele bem simplifica, né, na passagem das vestes nupciais do casamento, onde ele fala que você só poderia entrar naquele casamento se as suas vestes nupciais
fossem apropriadas para entrar naquele recinto, porque senão o anfitrião da festa iria te lançar no fogo. Então fica essa reflexão para vocês diante do que o mundo tem aí, que assoberba os nossos pensamentos. Como estão as suas vestes nupciais? Se hoje você fosse convidado para um banquete celestial e exigisse de vocês, como Jesus ensinou, as vestes nupciais, que sem as vestes nupciais nós não poderíamos entrar na festa e comemorar o casamento. Então fica o convite. Orem bem para aquilo que vocês são, reflitam naquilo que vocês são, porque isso daqui é só um reflexo dos sentidos. Isso daqui é o que os nossos sentidos foram criados e adaptados para a gente entender e compreender sobre aquilo que é realidade. Mas em essência nós somos muito mais do que os nossos sentidos conseguem perceber e que os nossos sentidos conseguem abranger. E hoje, com o advento da ciência, com o advento da física, a gente cada vez mais vai descobrindo que nós somos seres infinitesimais. Falar de energia é falar de um universo que se desdobra além da percepção e do raciocínio. Então, para a gente poder fechar essas vestes, vamos fazer as luzinhas deles brilhar, né? Vamos fazer a frequência deles, porque música é frequência, né? Música é frequência. Entendeu essa música impressionante. Eu ia começar hoje mais uma música aqui. Às vezes a gente não compreende as coisas, né? Às vezes o pneu do carro fura, às vezes você perde o ônibus, você deu tudo errado, né? Mas deu tudo certo, porque era para ser assim, né? E a gente às vezes não agradece, fica nervoso, né? Então vou começar com essa música aqui para te agradecer o dia de hoje. Facinho, a música só fica nessa assim, ó. Eu agradeço, 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 eu agradeço. Difícil, né? Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. 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 Vou puxar mais uma música aqui. Pode vir comigo. Arro, arro. Arro, arro. Arro, arro. Mais uma vez, vamos lá. Arro, arro, arro. Arro, arro. Arro, arro. Ô mãe que ama ele, rainha da Goiás. Ô mãe, me leva agora, minha Nossa Senhora,
vem me iluminar. Divina Mãe de Deus, mistério sagrado do olhar. Oh Mãe, me leva agora, minha Nossa Senhora, me iluminar. Vamos cantando e rezando, vamos cantando e rogando pela cura do mundo. Vamos cantar o amor, compartilhar essa flor, a flor que mamãe nos deu. Pelo poder do decreto, a força do nosso rezo, pela cura do mundo. Vamos cantar o amor, compartilhar essa flor, a flor que mamãe nos deu. A lealdade de Deus sou eu, a lealdade de Deus eu sou. A lealdade de Deus sou eu, sou esse amor pra sempre. Agora. Acelera, vai. Bom, pessoal, vou só encerrar para quem estiver em casa, né? Para não se estender muito para quem está em casa, já que o pessoal quer mais uma palhinha. Peço para aqueles que estiverem em casa se coloquem em harmonização, né? Peguem agora esse momento para poder vibrar com água fluidificada e que nós vamos fazer os nossos tratamentos agora à distância. Agradeço a presença de todos e vou estar depois disponibilizando esse canal no YouTube também para que vocês possam ter acesso. Aqueles que estão em casa, desejamos uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Vocês querem aquela que eu faço sempre, né?